Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Mais um dia vigilantes, orando sem cessar, meditando na Sua palavra, de dia e de noite, a Sua palavra que é viva e eficaz. Perseverantes, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando assim nós perseveramos, nós guardamos os mandamentos, nosso maior tesouro no coração, e praticantes e anunciantes, porque a boca fala o que o coração está cheio. Todo homem retira do seu coração seu bom tesouro. Já aquele que permite armazenar o mau tesouro, tira do seu coração seu mau tesouro. Como Jesus dizia aos religiosos e fariseus, como podeis vós falar coisas boas se o vosso interior está cheio de malignidade? Porque ainda que os lábios procuram disfarçar o intento do coração e da mente, adoram com lábios mentirosos e o coração está distante de Deus, ele tudo contempla e ele vê a falsidade de longe. Pode disfarçar diante dos homens, mas diante dele não se permite zombar. Ele ri dos zombadores lá do alto dos céus, assim a Bíblia relata. Atualmente, o Filho do Homem, que está com o governo sobre os seus ombros, ele herdou tudo aquilo que ele fez do Pai, porque o Pai disse: Este é meu Filho amado, em que me comprazo, que eu me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Aquele que está em obediência a ele, aquele que sabe que a obra é dele e não de homens, persevera. Ele disse, né? Aquele que passar pelas mesmas sofrimentos, aflições, também participará da honra, da glória e da imortalidade. Aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. A promessa a saber é esta: a salvação e a vida eterna, aquilo que nós buscamos. Não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas antes seja renovado pelo seu Espírito, que nos concede ousadia, equilíbrio. Né? Pelo seu Espírito não há limite. Né? Ele nos concede a renovação todos os dias, ainda que o exterior esteja abatido, o interior está sempre sendo renovado, dia após dia, pelo que corremos, andamos e não fadigamos, subiremos como águias, quando alcançarmos a salvação e a vida eterna. Mas se não alcançar o único mediador entre Deus e os homens, não adianta. Se seguir doutrinas meramente humanas, aonde não tem o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, como fareis? Né? As doutrinas meramente humanas não se desvia do mal, são entendimento de próprios olhos, porque ninguém se desvia do mal se não for por Cristo, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo. Temos que estar como ramos da videira verdadeira, da onde eles florescem, da onde frutificam. A colheita, os frutos, né, nós sabemos que tem que haver primeiro frutos dignos de arrependimento para ser enxertado, né, na videira verdadeira, e depois cresça um novo ramo, do qual tem que estar permitindo a poda, que são os aperfeiçoamentos através das advertências do Espírito, e mais frutos ainda produz, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Mas se permitir um coração incrédulo, né, permitir amoldar segundo o padrão deste mundo novamente,
já não há esperança, porque acaba com um espírito de entorpecimento, acaba sendo dogmático em aquilo que sabe que é verdadeiro, né? E nós estamos vivendo tempo de colheita, não ainda a ceifa, o final, mas a colheita, o tempo onde está arrancando, separando o joio do trigo, né? São os tempos de purificação. Ainda haverá um remanescente daqueles que ele, pela sua infinita misericórdia e benignidade, não riscou o nome no livro da vida. Já aqueles que riscou o nome no livro da vida, aqueles que blasfemaram com o seu espírito, a Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, eu não vos ouvireis. Mas os filhos de Levi, ainda vai haver uma purificação, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, que purifica, né? A qualidade da obra de cada um provada pelo fogo. A Bíblia diz que aqueles que perseveram, ainda que as águas submergirem, não os destruirá, ainda que passarem pelo fogo, permanecerão, né? Assim nós perseveramos na fé, porque não há nada oculto, né, que ele venha revelar. Tudo ele revela. A luz, quando chega, não há sombra de trevas, né? Não há como ficar nada em oculto perante ele. Tudo ele contempla. E o seu poder está acima de todos, né? A Bíblia diz que se quiseres algo do alto, busque do alto, né? Porque nada pode ser concedido do alto a não ser por único mediador entre Deus e homens. Porque muitos são aqueles que ensinam, né, doutrinas meramente humanas. O próprio Eliseu, quando ali estava diante de Elias, antes daquele arrebatamento, querendo porção dobrada, Elias disse a Eliseu: dura coisa me pediste, né? Porque se ele quisesse, ele tinha que ter a visão, né? Se tu vê o que vai acontecer aqui, assim lhe será concedido. E ele viu carruagens reais, né? A sabedoria, ela é conquistada do alto dos céus, né? É o Senhor que nos concede, nos reveste do seu poder, da sua autoridade, tudo em conformidade, né? Através do seu ensino, através do comprometimento como colaborador da obra, fazendo de forma espontânea, não por interesse, né? Porque muitas são as ciladas, muitos são os que se corrompem, né? E começa a ponto de sentir um próprio objeto de adoração, né? Nós devemos fazer como Cristo sempre nos ensina. O servo inútil, aquele que larga o arado, ele não herdará o reino dos céus. Mas depois de fizeres tudo para fugir da vanglória, que é a maligna, considerai como um servo inútil, porque tudo que fez, fez em oculto e o Pai contempla. E fazendo assim, nós fugimos de toda vanglória. Porque na verdade nada somos, nada podemos. Jesus disse: eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, pois tenho-vos compartilhado tudo aquilo que eu sei do Pai. Porque ele é a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo do princípio das primeiras obras, né? E ele nos compartilha, nos revela. A Bíblia diz que a honra do homem é revelar a glória de Deus, e a de Deus é ocultar dos homens. Nós damos graça por aquilo que ele nos revela,
e nada nós gloriamos, porque isso serve para salvar a nossa própria alma, porque aquele que tem a revelação, o maligno não toca. E para ministrar sobre as vidas, para que venham se arrepender e alcance esta sabedoria, não no homem, mas no Espírito Santo, que é aquele que nos ensina. Assim como ele nos ensina, cabe a nós ensinarmos aqueles que se arrependem a buscar no Espírito Santo, a buscar na palavra que é viva e eficaz. Também ministrar para que haja curas, conversões, curar os povos, as nações, expulsar todo demônio e principados, todo ladrão, porque ele já está vencido e aquilo que está em nós é maior do que o que está no mundo. Cabe a nós expulsá-los, e libertar aqueles que estão aprisionados segundo doutrinas de demônios, segundo aquilo que vos tem escravizado. Trazê-los até Cristo através inicialmente de um bom testemunho. E após elas virem até nós pelo bom testemunho, ensiná-las a ouvir a voz do Espírito Santo, ensiná-las a permitir com que o coração seja amoldado, segundo o Espírito, que toda dureza do coração seja purificado, tire todo ódio, toda dissensão, toda ira. Inclusive os que seguem a lei estão sob o domínio da ira, e a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis. Não se deis vencido pelo mal, antes vencei o mal pelo bem. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Perseverai no amor. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.